Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a aula que compõe o Radange na parte de pontos adicionais e decorativos no Radange. Nós vamos começar com os pontos adicionais e depois a gente passa para os decorativos, tá bom? Eu já dei uma explicação aqui em algum vídeo anterior, que os pontos adicionais são esses pontos que a gente contorna o vazado, né, as molduras, e a gente então decora o nosso trabalho, o nosso projeto. Aqui eu tenho, por exemplo, o exemplo do ponto inclinado, duplo, né, de inclinado, é o ponto atrás inclinado, tá? A gente chama de ponto inclinado. Aqui eu tenho o triângulo ou triangular, tá? Também de carreira dupla, que eu ensino a fazer aqui no canal de uma vez só, subindo e depois desce, mas de uma vez só, sem ir de volta, tá? Então, esses pontos decorativos são pontos adicionais. Não, são pontos, esses aqui são os pontos adicionais. E a gente tem uma lista de pontos adicionais e também os pontos decorativos, que são as flores, as setas, as folhas, né? E a gente vai passar tudo isso, tá? Mas hoje a gente começa com os pontos adicionais. Vamos lá. Eu separei até aqui uma colinha, porque todos esses pontos que eu vou começar a falar já estão no canal. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome dos pontos para você procurar ele no canal e aprender, para depois não dizer que eu não ensinei no curso de Radange. Porque eles são muito utilizados no Radange e eu já sabia em algum momento que eu ia introduzir o Radange, eu já adiantei o ensino desses pontos, porque eles dão, assim, para ensinar, eles requer bastante atenção, tá bom? Então, pontos que a gente usa no Radange, pontos adicionais. O ponto inclinado, que foi esse que eu mostrei, está no canal. O quadrilátero, quadrado ou quadrangular, quadriculado. Então, aqui no canal, ele está como quadrilátero. Só que lá eu ensino a fazer no tecido plano, mas não tem diferença nenhuma, tá bom? O quadrilátero está lá, está aqui no canal. Triangular, que foi esse que eu mostrei ali na toalhinha, também já está aqui no canal. Ponto russo, também está aqui no canal. Teia de aranha, também está aqui no canal, que é onde a gente faz uma florzinha. Tem a teia de aranha e tem o ponto mosca. Eu acho que o que está aqui no canal é o ponto mosca e a teia de aranha, que forma uma florzinha. Vocês procurem assim que vocês encontram. Ponto corrente largo aberto, meio ponto quadrado inclinado ou quadrilátero, ilhóis. Então eu fiz aqui uma lista. Então hoje, para complementar esses que já estão aqui no canal, eu vou mostrar o ponto corrente aberto, porque o que está aqui no canal é o ponto corrente simples, e vou apresentar o meio ponto quadrado ou quadrilátero inclinado, porque esse que está no canal, ele é feito reto na horizontal ou na vertical. E aqui eu vou ensinar o meio ponto quadrilátero inclinado, que é muito, mas muito usado no Radange. Então, prestem bastante atenção na aula de hoje. E depois eu volto com os pontos decorativos. E para completar os dois pontos de hoje, eu trouxe um que é uma lindezinha, é bem simplesinho. Ele pode substituir o ponto marca do Radange, que é muito simplesinho, mas depois a gente pode visitar ele. Então eu trouxe o sorbello, que é um ponto de nome italiano. É esse daqui, eu estou ensinando a fazer, tá? Sorbello. Tá aqui no meio tem duas voltinhas e a gente vai... Ele pode ser feito menorzinho em altura e em largura. E aí ele fica... Você pode fazer inclusive unitário, solto, assim, salpicado no seu trabalho. Também é muito utilizado, tá? E pode também substituir o ponto cruz, que também é bastante usado aqui no Radange. Então, lembrando-se que eu estou usando o cânhamo, mas você pode usar
o etamine, que é mais acessível, mas pode usar o cânhamo fino, o cânhamo grosso, o linho, fique à vontade. Então, hoje, aula 1 dos pontos adicionais do Hardanger. Depois a gente vem com os pontos decorativos. Tá? E eu vou mostrar aqui na descrição o nome desses pontos que eu estou apresentando hoje e todos os outros que já estão no canal, tá? Não se esqueça, a maioria dos pontos já estão aqui no canal. Vamos à aula então? Não se esquece, comentar, curtir, compartilhar, se inscrever, se quiser se tornar membro e se tiver alguma dúvida, os contatos das minhas redes sociais e e-mail também estão na descrição do vídeo. Vamos então à aula de hoje. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos ao ponto correntinha ou corrente, né? Aberto ou largo, cada um chama de um jeito. O ponto corrente já foi ensinado aqui no canal, mas eu não ensinei no cânhamo ou etamine, eu ensinei no algodão, tá? No tricoline. E aqui então ele é feito de forma aberta, justamente para a gente poder usufruir da trama do tecido e fazer um ponto linear, tá bom? Então você pode fazer ele viradinho para cima, para um lado, para o outro, para baixo, para onde você quiser. Vou fazer com a minha agulha virada para cima e ele vai vir descendo, porque para mim é mais confortável, tá? Mas lógico que você vai inserir o seu ponto onde você desejar, na direção que você desejar. O importante é aprender a fazer o ponto. De trás para frente eu vou trazer a linha, tá? Vou começar aqui em um buraquinho, né? Se você estiver trabalhando com linha dupla, a gente trabalha em um sistema de argolinha e prende a linha. Se não, você deixa aqui um pedaço de linha para arremate depois. E a gente vai arrematar depois dos pontos prontos. Se você estiver trabalhando com o etamine, você já pode também trabalhar esse fio no meio das tramas. Isso ajuda a segurar o fio de forma quase que imperceptível, tá bom? Bom, aqui tem duas maneiras de trabalhar a largura do meu ponto corrente. Eu posso trabalhar com apenas uma trama, tá? Aqui ele vai ficar fininho, né? Vai ficar com espaço de largura entre um fio e outro da argola menor. Ou eu posso trabalhar com deixo um buraquinho no meio, tá? E na verdade eu vou estar trabalhando só com 2 fios ou tramas. Então é isso que eu vou fazer para ele ficar larguinho. Então vim com o fio, volto com o fio aqui, olha, uma trama, 2 tramas na vertical e eu tô andando na horizontal, tá bom? Ó, com a agulha enfiada, inserida de ponta para cima, eu vou no buraquinho do meio inserir a ponta da minha agulha nessa carreira do meio. Em qual buraquinho? Naquele que vai compreender 3 tramas, 3 fios na horizontal, ó. 1, 2, 3, tá vendo? E aí quando eu coloco aqui e saio aqui, eu tenho a altura de 3 fios para minha corrente e 3 fios na horizontal para altura e 2 fios na vertical para largura, tá bom? Deu para entender, ó? 1, 2, 3 fios, eu abraço 3 fios para altura da minha corrente e abraço 2 fios na vertical para largura da minha corrente. Então isso aí também é opcional, se você quiser mais aberto ou mais fechado, é só trabalhar menos fios ou tramas no caso do etamine. Então vou sair aqui a minha linha por baixo da agulha. Ok. E eu vou segurar então a minha primeira corrente no
buraquinho de cima que eu saí com a agulha na mesma direção, tá bom? Olha. Ok? Lembrando que nós vamos fazer corrente aberta, tá bom? Agora, já pensando que eu tô segurando a primeira corrente e pensando na segunda etapa, eu vou descer quantos fios? 3, que é a altura que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, que é a altura da minha corrente. Então, vamos aqui. 1, 2, 3. Eu tenho que vir nesse buraquinho aqui, na mesma direção que tá o fio onde eu comecei a minha corrente, tá? Então, eu vou virar a agulha de ponta para baixo e vou sair aqui. Tem hora que desfoca, né? Olha, na mesma direção do fio, uma trama, 2 tramas, 3 tramas, que são 3 fios na horizontal, que é a largura, é a altura, desculpa, da minha corrente. A largura vai se dar quando eu voltar aqui para fazer o lado de cá, e eu compreendo a mesma largura com 2 tramas ou 2 fios na vertical. Então, descendo aqui na mesma, olha, tá na mesma carreira de furos, tá? 1, 2, 3 fios na horizontal é o tamanho, ou seja, a altura da minha corrente. Com esse movimento, eu prendo a minha corrente de cima e já saio aqui embaixo para minha segunda corrente. Para minha segunda corrente, eu passo a agulha. Como eu comecei aqui do meu lado esquerdo, eu passo a agulha da esquerda para a direita por baixo dos 2 fiozinhos da primeira corrente. E ó, tá? Aí agora nessa mesma carreirinha eu vou fazer o quê? Prender ou vir vir para baixo, né? Porque esse é um ponto que é a primeira corrente, ela foi presa, desculpa, fechei, e a partir dela todas as demais são contínuas, tá bom? Então, descendo, 1, 2, 3, eu venho pra cá. Tá vendo? Mesma. Pronto. De novo, da esquerda para a direita. Eu introduzo, fazendo bem devagarinho para vocês verem. Mas é rapidinho, depois que assimilou, é rapidinho, para quem não sabe, né? E para quem sabe, às vezes, sabe fazer lá no tecido plano, e quando chega aqui nos buraquinhos, se enrola um pouco. Então, a gente vai colocando isso de forma a fazer as nossas correntinhas. Se você quiser elas mais altas, ande mais tramas ou fios. Se você quiser ela mais baixa, eu acho que não, né? Porque senão fica uma bolinha ao invés de uma corrente. E o movimento agora é só esse, nada mais, tá? Se você quiser que o aspecto dela fique mais abertinho, você abra mais as laterais, ande mais de 2 buraquinhos, faça com 3, né? Eu tô usando 3 e deixo um no meio de largura, né? Mas você pode fazer com mais, tá bom? A estética do ponto, aí o tamanho, você que vai decidir.
na mesma direção, gente, sempre para não errar. E a gente vai mantendo essa mesma configuração de inserir a agulha, sair, voltar, até o tamanho de corrente que você quiser aí no seu bordado, tá bom? Então, recapitulando, a altura da corrente e a largura da corrente, quem vai definir aí é você, tá? De acordo com aquilo que você está bordando, né? Às vezes a gente precisa de uma corrente maior, mais larga, mais alta, vai depender do nosso trabalho, do nosso projeto. Eu estou trabalhando da esquerda para a direita, mas penso que também pode ser feito isso da direita para a esquerda. Tá? Então, ó, na mesma direção, eu estou descendo 1, 2, 3 traminhas, 3 fios, para descer também pegando na mesma direção deste 1, 2, 3, deixando 3 fios. Então, a cada 3 fios eu insiro a agulha para a altura, né? E previamente eu estou respeitando as 2 tramas de largura que eu optei a partir da primeira, tá bom? Se quiser mais largo, de vez em quando perde o foco, mas eu sempre estou retornando. Então, por favor, tenham paciência, porque por fazer muito de perto, vou botar mais para cá. Às vezes vou fazer só mais uma vez e vocês já entenderam, né? Porque a gente precisa agora ir para o outro pontinho que é um pouquinho mais complexo. Não existe nada difícil, tá, gente? Tudo é difícil até se aprender. Depois a gente acha fácil, ainda diz assim, poxa, era isso? Toda a dificuldade? Então treinem, você que está no comecinho dos bordados. Eu já ensinei esse mesmo ponto no tecido plano, mas quando a gente está trabalhando com o tecido de trama aberta, a gente tem que respeitar os nossos furinhos. Agora eu vou para trás, como se eu estivesse terminando. E normalmente no trabalho do Radange, todas essas correntinhas, elas estão como ponto adicionais, para complementar, fazer um tronquinho de uma árvore, um galho de uma flor, o arremate na borda do trabalho, ou na borda fazendo moldura de um outro trabalho. Então, tem inúmeras formas de utilizar. Vindo para o lado avesso, a gente pode, aqui ó, sem querer eu já prendi o fio, um dos lados do fio, né, que eu estava trabalhando, eu prendi o lado do fio que eu deixei para arremate, porque eu fui segurando, ele foi sendo arrematado. Mas se você não conseguir fazer isso, você pode trazer depois o fio por aqui e daqui por cá, né? Você pode fazer um por um zigue-zague ou passar de forma reta, mas eu prefiro o zigue-zague, tá? Principalmente porque eu já passei um dos lados de forma reta. Aí você faz um xizinho, tá? Se você estiver trabalhando, como eu já falei, no etamine, aproveite a trama do etamine e prenda um pouco mais seu fio. Aqui no Radange, a gente tem dificuldade de pegar só assim a metade da trama com a ponta da agulha, mas também é possível. Você vai ficar pronto com a agulha com a ponta fina, também dá. Não é o caso aqui. Bom, tudo isso vai ser feito até o final, tá? Dos dois lados. E a gente corta. Lembrando-se que esse tipo de trabalho, ele nunca vai ter um avesso perfeito. Bordado livre,
Radange, a gente esconde a ponta dos tecidos, dos fios, sempre aonde já está bordado. Sempre da melhor forma possível. Para o acabamento ficar limpo, tá? Aqui, ó, deveria ter segurado para fazer ele ficar mais retinho. Então, limpo, sem pontinha aparecendo, tal, mas nunca perfeito. A vez perfeito, eu só consigo fazer no ponto cruz, tá bom? Bom, esse é o ponto corrente aberta, que pode ficar mais aberta ou mais fechada, e alto ou baixo, você que vai decidir aí, para nossos pontos adicionais do Radanger. Vamos agora ao ponto 2 da lista que eu dei, daqueles que já estão no canal e daqueles que eu estou adicionando agora, tá? Esse então é o ponto corrente aberta. Vamos agora ao meio quadrilátero ou meio quadrado. Já volto. Bom, vamos lá, pessoal. Em um furinho aí, onde você vai começar o seu ponto, é chamado meio ponto quadrado, meio ponto quadriculado ou meio ponto quadrilátero, tá? Todos os três nomes é o mesmo ponto. Deixei um pedacinho de fio, como sempre, para fazer o arremate. E vou começar aqui na primeira posição. Aqui no onde eu trouxe a linha para o meu lado direito do trabalho, eu vou chamar de ponto 1, tá? Então, preste atenção, porque a posição da agulha nos buraquinhos numerados vai facilitar o entendimento, a assimilação do ponto, ok? Então, vamos lá. Esse ponto é feito de carreira de ida e volta. Esse ponto quadrilátero, ele é feito inteiro na horizontal ou na vertical, que já foi ensinado no canal. E hoje aqui eu estou fazendo ele meio ponto quadrilátero na diagonal, tá? Ele é trabalhado de forma diagonal, descendo e depois subindo, ok? Então vamos lá. Fio eu trouxe no meu furinho 1. Eu vou inserir 3 fios eu estou do meu lado esquerdo, 3 fios para minha direita, 1, 2, 3, vou inserir a minha agulha. Eu estou trabalhando aqui, 3, entre o ponto 1 e o ponto 2, entre o furo 1 e o furo 2, eu tenho 3 fios do bordado, do tecido, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que estão na vertical. Com isso, eu estou trabalhando no total de 4 furos, ó, 1, 2, 3, 4, onde eu vim com a linha, onde eu estou inserindo e os 2 do meio. Tudo isso precisa ser respeitado a partir de agora, tá? Sempre com a mesma quantidade de furos ou de fios. Fios que eu também ora chamo de trama, porque no etamine esses fios têm o nome de trama, tá bom? Então, vamos lá. Furo 1, furo 2. posição 1. Na posição 2, 3 tramas para o lado direito. A ponta da agulha de forma diagonal. Eu vou descer na mesma direção do meu furo 1. Aqui, o início de tudo. 3 tramas abaixo também, 3 fios para baixo, trabalhando com os mesmos 4 furos no total, igual aqui eu faço aqui, igual eu fiz na horizontal, farei na vertical de forma diagonal. Então, se eu ponho a agulha assim de forma diagonal, eu de cima para baixo eu estou descendo da direita para a esquerda. Então, eu começo da esquerda e da direita para a esquerda eu desço, ok? Então vamos lá.
É bom assimilar essas posições para a gente não se perder. Então, estava em 1, inseri 2, saindo em 3 debaixo de 1. Resumindo. Ok? Agora, eu estou em 3. Conforme eu estou em 3, eu vou inserir a agulha em 1, aqui, por cima do tecido, né? E vou sair com a ponta no meu número 4. Que número 4 é esse? São 3 tramas. Tá vendo? 1, 2, 3. 3 fios à frente do meu número 3. Da minha posição 3. Então, ficou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De 3, eu insiro em 1 para sair em 4. Ok? Mesma quantidade de furos e de tramas. Tá vendo? Agora, eu vou voltar a minha agulha em 3 e sair em 5. O 5 fica debaixo do 4. Tá vendo? 3 tamas abaixo do 4. Repetindo. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer a inserção 5. Ok. Agora eu volto em 4, que está acima de 5, e vou para o 6. Tem muita trama aqui, muito buraco. Espera, aqui. Então, 3 tramas na mesma direção do número 5. Esse aqui é o número 6, onde eu tô saindo com a agulha. Então, fui em 4, saí em 5, voltei em 4 para fazer o 6. Então, é 4, 5, 6. É uma escadinha, tá bom? Façam isso até a altura que vocês desejarem. Toda vez que eu vou cobrir aqui na horizontal, a minha agulha vai sair na vertical de baixo, do ponto já inserido. Tô fazendo bem devagarinho para vocês assimilarem. Vamos fazer isso aqui mais um pouquinho, eu já volto para mostrar que a gente vai movimentar o tecido, tá? E começar a fechar o meio ponto quadrado, tá? Ou meio ponto quadrilátero. Já volto. Em diagonal, né? Que nós estamos trabalhando. Já volto. Vou fazer mais um pouquinho. Pessoal, fiz mais um pouquinho. Vim descendo. Afastei um pouco mais a câmera para vocês compreenderem o resultado. Uma escadinha descendo. Ele lembra um pouco o ponto de Médici, mas agora a segunda parte é que vai diferenciar do ponto Médici, tá bom? Então, a gente vem descendo de forma diagonal em escadinha. O meu último pontinho, ele fica aqui, ó, com essa lateral aqui, com a escada vertical, digamos assim, com ponto vertical em aberto. Então, você considere isso aqui como a posição de virar o tecido, tá bom? Antes de virar, deixa eu só mostrar o avesso, tá vendo? Fica aqui um pontinho duplo, né? Ponto duplo aqui o resultado, ok? Bom, agora eu tô aqui do lado esquerdo, no sentido horário, né? Da direita para a esquerda, eu vou virar o meu trabalho, tá bom? Eu não tô usando bastidor, porque para manusear o fio aqui nessa compreensão de corte que eu deixei, ficou mais fácil assim, tá bom? Muito bem.
Considerando aqui que esse é o meu último ponto e que eu deixei em aberto, eu preciso fechá-lo, certo? Preciso agora colocar aqui, olha. E quando eu viro o trabalho, ele é agora a minha posição de descida, ok? E eu não vou mais numerar, só quero que você preste atenção aonde eu vou inserir a agulha, porque se eu começar a renumerar, esse é o sétimo, esse é o sexto, esse aqui era o quinto, talvez você se perca quando eu vim falando e agora eu vou voltando e usando novos números. Então, vamos deixar os números e vamos lá. Vou inserir a agulha para fechar nesse ponto já existente, que seria aqui o meu número 6, tá? Mas não vou falar mais em número. E vou sair com a ponta da agulha em diagonal aqui, no meu furinho, que vai me compreender. Espera aí, deixa eu só me localizar aqui, porque ora eu olho pelo monitor e ora eu olho aqui pelo tecido mesmo. Vamos lá, pessoal. Tive que dar uma paradinha porque o meu áudio deu problema, mas vamos lá, continuando aqui. Eu tô então aqui para fechar esse ponto, né? Eu entrei aqui na quina e saí 3 tramas à frente da onde eu estava. Então, entrei aqui e saí aqui. O que eu vou já avisar para vocês? Tá vendo essas quinazinhas aqui? Desses pontinhos já prontos da escadinha? Tá? Todos esses furinhos aqui, olha, que já foram previamente utilizados, eles serão agora utilizados para descer a escada, tá bom? Além de fazer um novo ângulo aqui na parte de cima, sempre em diagonal, para poder também fazer a outra quina como essa, só que agora aqui, para fazer a escada descendo. Então vamos lá, para acomodar essa aqui, eu fiz a inserção de agulha, sempre 3 tramas para frente, né, da onde eu tô, e depois 3 tramas descendo ou na mesma direção da que eu já fiz. Vocês vão ver isso aqui agora na prática. Acomodei esse. Para acomodar esse, eu vou inserir na quina, ó, a primeira quina, aqui, 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 todas elas serão utilizadas, tá? De forma a sair com a agulha sempre na minha diagonal, tá? Olha. Eu fechei uma parte do meu quadradinho, tá vendo? Aí agora, para fechar aqui, eu vou trabalhar em diagonal no meu próximo ângulo, que é 3 tramas à frente da onde eu tô com a linha, tá? Ou na mesma direção, né? 3 tramas em diagonal. Entro aqui na quina e saio em diagonal 3 tramas na frente da onde tá a minha linha. 3 tramas à frente da quina que eu tô utilizando aqui, tá bom? Para fechar a parte de cima, volto aqui na quina e vou sair na quina de baixo, na próxima esquina da escadinha, tá? Não é difícil, depois que assimilou, acabou. Tranquilex. Vou na quina que eu acabei de fazer, desço com a agulha em frente à quina que eu estou com a linha, que eu já utilizei. Preciso andar para o lado, né, aqui dela, e em diagonal de cima para baixo, porque eu estou descendo. Então, tudo que a gente fez subindo, a gente faz descendo. Então, a gente fecha a escadinha e fica quadradinhos em diagonal. Se você posicionar o seu desenho em diagonal,
você vai entender balõezinhos, mas são quadradinhos, tá? Ok? Descendo a escada para outra quina. Quina nova, de frente para onde eu já estou. 3 tramas sempre, tá? 3 fios ou tramas do tecido. Estou trabalhando desde o começo 4 buraquinhos. Para fechar sempre a parte de cima, eu desço com a agulha na quina que eu já bordei, né? Quando eu subi. E para fechar a parte lateral desse mesmo quadrado, meu Deus, a gente usa a quina que a gente acabou de fazer aqui em cima, projetando a nova aqui embaixo, nova quina. Agora a gente fecha esse quadradinho e já sai aqui embaixo. Não é difícil, tá? Vejam, e uma dica: treinem mais todos esses pontinhos, porque eles são muito utilizados. E o seu trabalho, ele só vai render, assim, em termos de tempo, se todos esses pontos já estiverem previamente assimilados. E aí, quando você estiver bordando, quando você vê-lo no gráfico, você já vai fazendo. E são pontos muito utilizados, muitos. Quase todos os gráficos de Hardanger, você encontra um meio ponto quadriculado, quadrado ou quadrilátero, o ponto corrente, o ponto triângulo, né? Todos esses pontos estão sempre presentes, tá? São recorrentes no Hardanger. Então, quanto mais você fizer e mais rápida você se tornar, mais o seu trabalho rende. Fechando aqui o último quadradinho. Vamos passar para lá, parte de trás. Olha, aqui em diagonal, quadradinhos descendo. Se eu pegar o próprio desenho e colocar assim em diagonal, serão balõezinhos, né? Então, vamos agora para o lado avesso. Se o seu trabalho ficar assim, é sinal que deu tudo certo. Eu posso fechar a minha linha aqui primeiro, tá? E usar só o fio central para fazer o meu acabamento. Fica limpo, né? Há também a possibilidade de fechar e fazer um zigue-zague aqui, envolvendo essa lateral e o centro, tá? Então, não vou dizer qual que você vai fazer, porque isso quem vai decidir aí é você. Aí eu vou colocar, procurem fazer o corte aqui bem rentinho para não aparecer, né? Porque a gente diz que o avesso do bordado, ele não é bem perfeito, mas ele deve ser limpo. Perfeitos que eu consigo fazer só no ponto cruz. Então, eu venho aqui, insiro aqui a pontinha na agulha, insiro a agulha aqui para fazer a mesma coisa aqui, dar o acabamento no ponto, e também vou fechando aqui, assim, ó. Vou vir aqui e depois vou trabalhar o fio também no fio central, fazendo o outro arremate com o outro lado, tá? E aí fica o acabamento legal. Espero que vocês estejam gostando. Vou ver aqui o tempo que eu tenho. Nós fizemos dois tipos de pontos adicionais que eu ainda não dei no canal. E eu vou ver quanto tempo eu tenho aqui e já volto pra gente fechar o vídeo, tá bom? Já volto. Bom, pessoal, vou compartilhar com vocês o ponto Sorbello. É o nome italiano e a gente pode utilizar ele também no Hardanger, inclusive para substituir o ponto marca, que é bem simplesinho. Aí a gente quer dar um toque mais
um toquinho melhor, o ponto sorbello é muito bem-vindo. 1, 2, 3. Eu vou continuar trabalhando aqui. Eu saí aqui, eu trouxe a linha pro lado direito, começando do meu lado esquerdo. Vou caminhar 3 fios ou 3 tramas pro meu lado direito, tá? 1, 2, 3. Insiro a agulha e vou sempre trabalhar 3 fios ou 3 tramas, ora na horizontal, e quando eu descer eu vou abraçar também 3 tramas aqui que estão na horizontal. Aqui estão na vertical e descendo estão na horizontal, tá? Se você quiser fazer um sorbelo menorzinho, aqui ó, ele prontinho aqui em cima com a linha fina. Se você quiser fazer ele menorzinho, diminua o número de tramas. Se quiser fazer maior, aumente o número de tramas, tá bom? Ele é super simples, mas bem bonitinho. Então eu desço com a agulha na diagonal, fazendo aqui a terceira, né? Eu peguei 3 tramas, deixa eu ver. 1, 2, 3. Tá, 3 tramas, tá bom? Aqui embaixo é na mesma carreira de pontinhos que eu vim com o fio, tá? O fio tá preso aqui, olha. Aí depois a gente tira ali e arremata, tá bom? Então vamos lá. O primeiro pontinho do sorbello, ele fica na horizontal, tá? Tô trabalhando da esquerda para direita na horizontal. Agora, com a agulha de ponta para baixo, eu vou passar por cima do ponto horizontal e por baixo dele, tá? E aqui eu tiro o fio que tá embaixo, tiro dele da agulha, porque a gente diz que essa passagem é passagem livre, tá? A agulha fica livre, não fica por baixo nem por cima do fio que tá embaixo. Meu fio tá um pouco comprido. Pronto, fez um Ezinho, olha, como se fosse um Ezinho, tá? Agora, de novo, com a agulha de ponta para baixo, vou passar por cima e por baixo do meu ponto na horizontal. E agora sim, a minha linha que tá aqui na parte de baixo, ela passa por debaixo da agulha. Pronto. Tá aqui o meu sorbello. Ele vai agora, eu vou aqui na mesma carreira de pontinho de furinhos que eu estou, né? E saio no mesmo buraquinho daqui de cima, tá? Pra gente continuar. Eu posso fazer o sorbello andando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, na horizontal ou na vertical. Depois que aprende, você resolve o que é o tamanho dele e a direção, tá? 1, 2, 3. De novo, eu trago a agulha na diagonal, descendo 3 tramas para baixo na mesma direção daqui da onde tá meu fio. Insiro a agulha embaixo, com a agulha de ponta para baixo, embaixo do meu ponto horizontal. Essa agulha, ela não abraça fio nenhum, tá? Agora, da mesma forma, insiro a agulha debaixo do horizontal e de cima. Agora sim, eu tenho que tomar o cuidado de passar a linha daqui de baixo por baixo da agulha.
Aí você dá uma puxadinha, ajeita assim, dá uma puxadinha e prende. 1, 2, 3. Automático, prende aqui a linha aqui e já sai do outro lado, na parte de cima, para continuar. Então mantenha sempre a linearidade aqui, largura, altura que começou, tá bom? Eu não sei se tá dando para vocês verem, mas eu acho que tá, né? 1, 2, 3. É porque hora eu tô olhando no monitor e hora não. Então você vai fazendo isso. E a quantidade de linha na agulha, gente, fica difícil porque é a quantidade de ponto, eu não sei o que você vai fazer aí, né? Normalmente esses pontos soltos, pode fazer um só, pode fazer o sorbelo sozinho, unitário e mais fechadinho, ele fica parecendo um carocinho. Quando a gente faz ele mais estreitinho na altura, tá? E na largura. Então vai interferir na estética do ponto. Altura e largura que você escolheu, no caso aqui o número de tramas. Linha, se a linha for mais grossinha, a estéticazinha vai mudar. Se a linha for mais fininha, também. Então aqui é o ponto sorbello do bordado livre, do que apresenta-se no Hardanger. Ele vem para somar, tá bom? É bem bonitinho e você pode decorar, né, o seu desenho do Hardanger numa boa. Aqui atrás ele fica assim, ó. E aí você vai fazer aqui o melhor acabamento possível, tá? Você pode cruzar, você pode seguir o que já tem e de pontinho em pontinho, muda a direção para ficar um acabamento limpinho, tá? Mas às vezes a gente está lá no meio de um grande bordado e tem muito pontinho perto, e então não é uma regra fazer assim ou fazer assado, tá? Porque vai depender da situação, do acabamento aí do seu projeto, né? Daquilo que você está fazendo. Mas procurar que os fios fiquem um debaixo do outro, né? Daqueles que já foram previamente bordados, para o seu acabamento sair limpo, tá bom? Se tiver assim na pontinha de algum projeto, você pode, se juntar esse aqui, dá um nozinho, enrola e depois corta. Também pode ser feito, tá? Porque qualquer nozinho que você der, principalmente o nó de costureira, né, que a gente chama, ele também auxilia, principalmente se você estiver fazendo ele um só, unitário, tá? Aí eu dou uma enroladinha, olha. Tá vendo? Sempre corto o fio mais pro lado de dentro do diâmetro do bordado. Você vê que esse fio aqui é aquele que tá preso lá na parte da frente com pontinho, porque você precisa que ele fique seguro na hora que você tá bordando, porque ele é feito de um em um, tá? Prontinho. Então, se você puder caprichar no seu avesso,
ele fica limpo, ok? Então, uma dica também é o ponto sorbello. Vamos então terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando, né, das videoaulas do mini curso básico de Hardanger. Seja bem-vindos, bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você quiser o nível intermediário e avançado de qualquer técnica no canal, você pode procurar a assinatura de tornar-se membro, é o 3º nível de assinatura, e terá todos os benefícios como membro do canal. Caso não opte, não tem problema, nada mudou, você continua tendo acesso às técnicas básicas de bordado livre, frivolité, bainha aberta, bordado em trama e o nosso Hardanger, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!